Olha só, o mundo tem quase 200 países, certo? E cada um deles, claro, tem seu próprio livro de regras, suas próprias leis. Mas, e aí, o que acontece quando essas fronteiras se cruzam? Não só no mapa, mas nas leis. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos juntos desvendar esse quebra-cabeça que é o direito internacional. Então, vamos direto ao ponto. Há aquela pergunta de US$ 1 milhão. Se cada país é o dono do seu nariz, é soberano, tem seu próprio governo, quem afinal manda no mundo todo? Pensa bem, não existe uma polícia mundial, nem um juiz supremo para todo mundo. Então, quem garante que o jogo vai ser jogado segundo as regras? E a resposta para essa pergunta é, bom, é um paradoxo. Ninguém. E, ao mesmo tempo, todo mundo. Parece confuso, né? Mas é que não existe um chefe global, um governo mundial que manda em todo o resto. O sistema todo se sustenta porque os próprios países, por puro interesse mútuo, decidem cooperar. É um jogo de coordenação entre iguais, e não de um mandando e outro obedecendo. Pois é, bem-vindos a esse mundo fascinante e complexo do direito internacional. Entender essa ideia de que não há um chefe é a chave de tudo. Agora que a gente já tem essa base, vamos ver como isso funciona na prática. A gente começa pela primeira grande gaveta desse armário, as regras que governam a relação entre os próprios países. Então vamos lá para a nossa primeira área, o direito internacional público. Para ficar mais fácil de entender, é só imaginar que ele funciona como as regras de trânsito do mundo. Só que em vez de carros e semáforos, a gente está falando da diplomacia e da relação entre os países. Traduzindo isso aí, o direito internacional público é, basicamente, o conjunto de regras que diz como os países devem conversar e se relacionar entre si. E não só entre eles, mas também com as grandes organizações, tipo a ONU, sabe? É como se fosse um grande manual de instruções para tentar manter a paz e a ordem no planeta. E olha, a diferença disso para o direito que a gente conhece, o direito aqui de dentro do nosso país, é gigante. Pensa só, aqui dentro a estrutura é vertical. Tem o governo lá em cima que cria as leis e todo mundo aqui embaixo tem que obedecer, de cima para baixo. Já lá fora, no palco internacional, a coisa é horizontal. Os países são todos soberanos, são iguais, em teoria. Então, eles não se subordinam, eles se coordenam, ficam lado a lado. Ok, mas o que segura essa estrutura toda, já que não tem chefe? É um princípio super antigo que vem lá do latim Pacta sunt servanda. Nome chique, né? Mas a ideia é simples. O combinado não sai caro. Ou seja, os acordos devem ser cumpridos. O sistema inteiro depende disso, da palavra dada, da boa-fé dos países em honrar aquilo que eles mesmos concordaram em fazer. Agora, vamos dar um zoom. A gente sai daquela visão global e foca no nível regional. Porque, às vezes, alguns países resolvem ir além. Eles formam verdadeiros clubes, com regras bem mais apertadas e específicas. É aqui que entra o chamado direito comunitário. E o exemplo mais famoso disso, claro, é a União Europeia. A palavra mágica aqui é supranacional. Supranacional. Literalmente, acima da nação. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as leis que esse bloco cria podem valer mais do que as leis de cada país individualmente. É isso mesmo. Os países, por vontade própria, abrem mão de um pedacinho da sua soberania e entregam para esse órgão comum. Mas, chegar nesse nível de integração não é do dia para a noite. É um caminho, uma jornada com várias etapas. Geralmente começa mais simples, como a zona de livre comércio, só para baixar as tarifas entre os membros. Daí, pode evoluir para uma união aduaneira, onde todo mundo cobra a mesma tarifa de quem está de fora. O próximo passo é o mercado comum, que é quando não só as mercadorias, mas também as pessoas, o dinheiro, tudo circula livremente. E o estágio final, o topo da montanha, é a União Econômica e Monetária, que é o que a União Europeia fez, como é da Única e tudo mais. Bora dar mais um zoom? A gente já viu o global, o regional e agora a gente chega no nosso dia a dia, no nível individual. Como é que o direito internacional mexe com a vida das pessoas comuns, com as empresas, nas relações privadas que cruzam fronteiras? Pensa numa situação que hoje é super comum. Alguém compra um produto num site gringo. O produto chega, mas vem com defeito. E aí? Vale a lei do país de quem comprou ou do país de quem vendeu? Ou, sei lá, um casamento entre pessoas de nacionalidades diferentes. Um acidente de trânsito nas férias no exterior. Sempre que algo assim acontece, a mesma dúvida aparece. Qual lei a gente usa? Então, é exatamente para resolver esse tipo de pepino que existe o direito internacional privado. A grande sacada dele é que ele não vai criar uma regra nova para o problema. O papel dele é outro. Ele funciona como um manual de instruções para decidir qual lei de qual país deve ser usada.
É exatamente isso. Pensa nele não como o destino final, mas como o GPS. O direito internacional privado não dá a resposta pronta. Ele aponta o caminho. Ele diz para o juiz: olha, para esse caso aqui, o mapa jurídico correto é o daquele outro país ali. É uma lei que te diz onde encontrar a lei certa. Beleza, já vimos os tipos de direito internacional, o público, o comunitário, o privado. Mas fica a pergunta, de onde sai tudo isso? Quem inventa essas regras? Como é que elas nascem e passam a valer de verdade? Bom, a receita do bolo do direito internacional vem principalmente de três lugares. Primeiro, os tratados e convenções, que são os acordos assinados, preto no branco. Depois, vem o costume internacional. Sabe aquela coisa que todo mundo faz há tanto tempo que acaba virando regra? É isso, só que entre países. E, por fim, os princípios gerais do direito, que são aquelas ideias básicas de justiça que quase todo país reconhece. Certo, mas e para um tratado internacional valer aqui dentro de um país? Ah, isso é uma verdadeira jornada, com vários carimbos no passaporte. Começa com o governo, o poder executivo, negociando e assinando o tratado lá fora. Depois, esse tratado volta para casa e precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Com o ok do Congresso, o país finalmente ratifica, ou seja, avisa para o mundo, tô dentro. E para fechar, o presidente emite um decreto e pronto, o tratado vira lei aqui dentro, valendo para todo mundo. Isso tudo nos joga de volta para nossa primeira grande questão. Se tudo depende do consentimento, da vontade dos países, o direito internacional é lei de verdade com força para ser cumprida ou é só um conjunto de boas sugestões, uma carta de intenções? A resposta talvez não seja simples. Ela vive nesse equilíbrio delicado entre o poder de cada nação ser dona de si e a necessidade cada vez maior de todo mundo cooperar para ter um mundo que funcione.